Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, a gente vai iniciar um novo assunto da geometria analítica, um novo conceito. Não é tão novo assim, muito desse conceito você já sabe. Então, vamos lá. O conceito que eu vou falar hoje com vocês, nesta aula, é sobre retas. Pela definição que a gente sabe de geometria analítica, uma reta ela é formada por basta dois pontos para que definamos uma reta. Então a gente aqui, eu já marquei um ponto A aqui e eu vou marcar um outro ponto. Deixa eu ver se eu amplio aqui. Ok? E eu vou marcar um outro ponto. Vou marcar um outro ponto qualquer, um ponto B. E eu vou marcar agora, eu vou criar agora com esses dois pontos. Eu sei que passa uma única reta. Se passa uma única reta, vou marcar aqui. Pronto. Está marcado essa reta. O que a gente sabe sobre esse objeto matemático? Bom, retas são linhas infinitas e ilimitadas, certo? Onde elas são formadas por pontos. Apesar desses dois pontos definir, já sabemos, eu espero que vocês já saibam, que existem infinitos pontos entre eles aqui. Tá? Um ponto é um objeto unidimensional. Então aqui tem infinitos pontos entre o A e B que também pertencem a essa reta e além do A e além do B. Então ela é ilimitada, ou seja, não tem limites nem de um lado nem de outro. E são infinitas, ela é infinita também. Então o que nós sabemos é que não existe furos nesse objeto. Ou seja, se você tem dois pontos, entre esses dois pontos existe outro também. Todos eles pertencentes a essa reta. Tá bem? Essas são definições que a gente conhece já. Outra coisa que a gente tem que conversar a respeito é sobre o ângulo que essa reta faz. Então, essas são coisas que eu tenho que falar mais, né? É o ângulo que ela faz em relação ao eixo X. Tá? Então, pessoal, uma característica que a gente vai ver agora, né, dessas retas é o ângulo que ela faz com o eixo X, certo? É o ângulo de inclinação. Então, a inclinação de uma reta, né, e esse ângulo vai estar de acordo com justamente o quão em pé ela esteja, certo? Em relação à origem. Então veja, aqui está, por exemplo, aqui ela está mais inclinada do que aqui, né? Então vai ter um ângulo relacionado. Esse ângulo, vamos utilizar aqui essa ferramenta para descobrir. Nesse caso aqui, por exemplo, está 40,1 graus. E veja que está diminuindo à medida que essa inclinação diminui, não é? Então, esse ângulo aqui, que varia de 0 grau, que é quando não há inclinação, né? Ela está na origem, vai crescendo. Se ela estiver totalmente em pé, fazendo perpendicular ao eixo X, ou seja, cruzando o eixo X, forma um ângulo de 90 graus. E aqui você pode ir aumentando esse ângulo, né? Certo? Então, se uma reta tiver, por exemplo, nesse quadrante aqui, nesse primeiro quadrante, né? Começando, podemos pensar assim, né? Da esquerda para a direita, pensando que está aqui nesse quadrante, no terceiro quadrante, indo na direção do primeiro. Então esse ângulo aqui varia entre 0 a 90 graus, né? Então de 0 a 90, se ela estiver perpendicular ao eixo X, vai estar valendo 90 graus. Você pode aumentar esse ângulo, certo? Nessa situação aqui vai de 90 até 180 graus.
pode inverter até 270 e pode ir até próximo de 360, que é justamente, de novo, né, uma reta que não há inclinação. 360 graus, a mesma coisa de 0 graus, né? Tá ok? Tá claro? Muito bem. Além de a gente trabalhar essa questão do que é o ângulo, né, que ela faz, vamos ver mais uma coisa que eu acho interessante e que vai ser importantíssima quando a gente vai falar um pouco mais sobre a equação dessa reta. Então, pessoal, o que vamos falar agora é sobre o coeficiente angular de uma reta, tá? Observe uma coisa. Eu posso pegar aqui, eu tenho essa reta, eu sei que eu tenho infinitos pontos, né? Mas eu vou pegar 2 pontos aqui, eu vou pegar esse B e vou pegar esse C aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um ponto auxiliar aqui da seguinte maneira. Vou traçar duas retas perpendiculares. Pegar essa G aqui e essa H. Então veja que ela está cruzando o ponto B e cruzando o eixo X. Essa reta G aqui. E essa reta H está perpendicular, ou seja, cruzando o eixo Y, tocando no C. Ok? Então, eu vou pegar na interseção dessas duas retas, eu vou marcar um ponto, que é esse ponto D aqui. Certo? Olha, vamos lá para ver as características desse ponto D. Esse ponto D, ele vai ter um X igual ao do B, certo? Que é próximo aqui, depois de um ponto 14, tanto o B quanto o D tem o mesmo X. E esse D vai ter o Y do C também, certo? Então, o Y do C é o mesmo do D e o X do B é igual ao do D. Veja que o Y é o mesmo aqui. Ou seja, a abscissa de D é a mesma de B e a ordenada de D é a mesma do C. Ok? Entenderam como foi que eu fiz esse ponto, né? Muito bem. Agora vamos observar uma coisa. Eu vou pegar esse tamanho aqui. Tá? Eu vou pegar esse tamanho aqui. E vou pegar esse tamanho também aqui. De C até D e de B até D. Isso que eu vou me importar. Então eu vou pegar esse tamanho. Vou aqui ocultar essas duas retas que não vou me importar muito agora. E eu quero que a gente se concentre nisso aqui. Ok? Vejamos, temos esse segmento BD e esse segmento CD. Como é que eu consigo esse tamanho BD? Ora, é só eu pegar, como o D e o B têm o mesmo X, basta eu pegar, para eu saber esse tamanho, é o tamanho do Y do B e subtrair pelo Y do D. Tá claro? O Y do D é o mesmo do C. Não é isso? Muito bem. E se eu quiser o tamanho CD, eu posso pegar o X do D e diminuir pelo X do C. E aí eu vou ter esse tamanho CD aqui. É só pegar esse X aqui, que vai dar um pouco mais de 1.4, e diminuir por esse aqui, que é antes um pouquinho de 0.8. Tá bom? E aí eu obtenho, com isso, esse segmento aqui. O tamanho desse segmento CD. Bom, eu espero que tenha ficado claro. O que é que eu vou fazer aqui? O que eu quero que vocês observem é que eu vou fazer essa razão entre o BD com o CD. Tá claro? Tá bem? Então eu vou fazer essa divisão. Muito bem. Essa divisão, esse cara aqui, ó, esse segmento BD aqui está dando 0.44 e esse segmento aqui está dando 0.67. Então, aqui eu deixei escrito, né, para ficar um pouco mais claro do que eu estou dizendo, certo?
É essa a razão que eu vou fazer. Eu vou pegar o y do b e diminuir para o y do d. E eu vou ter esse tamanho em azul aqui. Se eu pego o x do d e diminuo pelo x do c, eu tenho esse tamanho vermelho aqui. Ok? Então, basicamente, eu vou dividir esse tamanho azul, esse segmento do tamanho azul, pelo segmento vermelho. Tá? Pronto, é isso aqui que eu vou fazer. Isso aqui eu vou chamar de inclinação. Agora veja por quê. O valor dessa divisão, já deixei separado aqui. Esse valor aqui está dando 0,44, esse tamanho BD, e esse tamanho CD está dando 0,67. E essa divisão dá 0,65. Agora observe, eu vou modificar o C, pegar um outro C nessa reta. Vou pegar um outro C nessa reta. Ó. Veja que esses valores mudam, obviamente, né? Que esses tamanhos estão mudando. Porém, essa divisão continua sendo o mesmo valor, o 0,65. Certo? Não muda. Não muda. Independente do tamanho que eu pegue, o valor vai ser sempre o mesmo. 0,5 dividido por 0,77 vai dar aproximadamente 0,65. Se eu dividir 0,38 por 0,58, é 0,65. Isso vocês já viram em trigonometria. Daqui a pouco eu vou fazer esse leque com essa outra definição que nós vimos no ano passado, certo? Mas eu quero que fique claro primeiro isso. Por que esse valor é importante? Olha lá. Esse valor vai depender justamente da inclinação dessa reta. Tá? É por isso que a gente chama de coeficiente de inclinação. Certo? Se você tem uma reta com esse ângulo aqui, vai dar exatamente esse coeficiente. Vamos fazer esse teste pegando uma reta paralela que tenha o mesmo ângulo que esse aqui. Daqui a pouco faremos isso para comparar. Ok? Então, pessoal, observem o seguinte. Eu vou fazer uma nova reta paralela a essa reta aqui. Então, criei essa reta. Vou marcar dois pontos. Tem um ponto E, marcar um outro ponto aqui, um ponto F. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse triângulo de cá. Certo? Com esse segmento aqui. Vou traçar duas perpendiculares. Mas antes de eu fazer isso, eu quero mostrar a vocês uma coisa. O ângulo dessa reta aqui é o mesmo que essa, porque elas são paralelas. Olha aqui, 33.12 e 33.12. Então, de fato, elas são paralelas, tá bom? O ângulo é o mesmo. Marquei dois pontos e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse aqui. Vou marcar duas retas perpendiculares. Uma passando pelo F e perpendicular ao eixo X. A outra passando pelo E perpendicular ao eixo Y. Certo? Vou traçar pegar uma interseção, que é esse ponto G, assim como eu fiz com D, certo? Vou ocultar essas duas retas, que eu já tenho o ponto G, e vou traçar os segmentos. Um segmento de F até G, que eu vou chamar de P, e um segmento Q, que vai de E até G. Tá bom? Então, uma construção bem parecida com esse outro caso aqui. Veja essa razão P sobre Q, ou seja, F, esse tamanho azul dividido pelo vermelho, assim como eu fiz aqui. Veja quanto é que vai dar. Ó. Deixa eu ajeitar aqui. Olha quanto deu. 0,65. Eu peguei o P, que é o 0,3 nesse caso, divido por Q, e vai dar 0,65, que é a mesma que essa primeira reta que nós fizemos. Então veja que é algo que independe, não é da reta, e sim a inclinação dessa reta. É o ângulo que ela está fazendo com o eixo X. Eu posso modificar o E aqui, perdão, o F, vou modificar o F que fica mais fácil, né? Vou modificar o F, ó, e vai continuar sendo
0,65. Eu posso também pegar outra paralela. Veja, eu vou modificar aqui a reta, mas de forma que ela fique paralela que eu pedi que assim fizesse. Então veja, eu modifiquei a reta, é outra reta, mas o ângulo é o mesmo. Então, esse mzinho aqui depende exclusivamente da inclinação dessa reta. É por isso que eu coloquei mais de uma para mostrar para vocês aqui. Tá bom? Então, esse valor aqui é muito importante. Esse conceito para a reta é muito importante. A inclinação dessa reta. A gente chama isso aqui de coeficiente de inclinação da reta. Eu posso pegar esse tamanho de cá, né? Vamos dizer aqui, ó. Esse tamanho. Eu peguei o y de b menos y de d. E diminuir e dividir por o x do d por x do c. Só que tem uma outra coisa, né? A gente pode desenvolver um pouco mais esse conceito. Esse d, como eu disse, ele tem coordenadas do b e do c. Então vamos reescrever esse m, levando em consideração apenas as coordenadas dos dois pontos da reta, e não esse auxiliar, como a gente fez aqui. Então, pessoal, aqui para completar, né? Essa inclinação, tá? A inclinação vai ser o y do b, como a gente já viu, menos o y do d. O y dividido por x do d menos o x do c, que daria esse pedacinho aqui. Mas, como eu tinha dito anteriormente, o y do d é o mesmo que o do b, certo? Perdão, o y do d é o mesmo que o y do c, que é esse cara aqui, ó. É o mesmo, certo? E o x do d é o mesmo que o b, que vai ser esse cara aqui, um pouco antes do 0,8. Então, eu vou reescrever aqui, ó. Eu reescrevi aqui, no lugar do y do d, eu botei o y do c. No lugar do x do d, coloquei o x do b. Qual é a vantagem disso? É que a gente não precisa pensar mais nesse cara auxiliar. A gente usando isso aqui, a gente basta usar os dois pontos que a gente pegou da reta, certo? Então, a gente consegue a inclinação da reta somente utilizando dois pontos da própria reta. Vamos fazer um exercício para a gente fixar esse conceito. Então, pessoal, nesse exercício, nesse exemplo, a questão pede o seguinte: determine o coeficiente angular m da reta que contém os pontos A e o ponto A, que é 7 menos 3, e o ponto B, 4 menos 1. Se eu tenho dois pontos, tecnicamente esses dois pontos já definem uma reta, tá certo? Não há outra reta que passe por esses dois pontos. É uma coisa que tem que ficar claro, uma coisa que eu creio que vocês já saibam, mas é para ficar mais claro ainda, tá? Eu não preciso desenhar quem é essa reta para descobrir quem é o coeficiente angular dessa reta. Veja que no GeoGebra, quando estávamos fazendo, estava y, o b, menos o y do c, porque os pontos eram b e c que a gente estava usando. Nesse caso é o a, certo? Então só vai mudar esse fato aqui. Eu estou pegando esses dois pontos, o ponto não é mais o c, é o ponto a. Lá também no denominador estava xb menos xc, né? Nesse caso é o xa, que é o outro ponto. Tá claro? Então a gente tem esses dois pontos. Como é que a gente calcula o coeficiente angular? Muito simples. Vou aqui, ó, igual. Deixa eu inserir aqui design. Vamos colocar aqui no numerador. Eu vou pegar o y do b, que no caso é menos 1. Vou subtrair pelo y do a, que é menos 3. Vou abrir um parênteses para não juntar aqui, que é o menos 3, certo? E no denominador é xb menos xa. Então, nesse caso, eu vou colocar o x do b, que é 4, e subtrair
pelo x do A, que nesse caso é 7. Ok? Pronto. Então, vai ficar igual. Nesse caso, a gente vai ter que tirar do parênteses aqui. Então, vai ficar menos 1, eu repito. O menos 1, eu repito. Vai ficar o menos vezes o menos vai dar mais. 3. Na parte de baixo, 4 menos 7 eu já posso fazer se eu quiser. Tá? Mas eu vou repetir. Para fazendo tudo na próxima parte. Isso vai dar igual a menos 1 mais 3 dá 2, positivo. E 4 menos 7 dá menos 3, certo? Menos 3. Então, o valor aqui vai dar igual a menos 2/3. Ok? Esse é o valor da inclinação dessa reta. Beleza? Pessoal, voltei aqui ao GeoGebra para mostrar a vocês a relação com uma das razões trigonométricas que a gente já conhece, né? A relação que tem o coeficiente angular, m, com uma dessas razões trigonométricas. Lembrando que as razões trigonométricas mais conhecidas que vocês já sabem é seno, cosseno e tangente. Tem outras, mas essas são as mais conhecidas de nós, né? Observem, esse triângulozinho, que foi o que a gente acabou usando, né? Esses segmentos para determinar quem era o coeficiente, eu vou pegar o ângulo dele aqui. Vamos lá. Quem é o ângulo desse cara? O ângulo desse cara é 90 graus. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Concorda? E o que a gente fez aqui? A gente pegou esse I e dividiu pelo J. Não foi isso? É isso que a gente está fazendo em todo momento. Dividindo esse tamanho vermelho pelo tamanho azul. Tá? Então, que razão trigonométrica corresponde a essa divisão? Ora, esse ângulo aqui, se vocês observarem bem, é o mesmo do ângulo da reta, é o 40 graus. Esse ângulo aqui. Vamos conferir? Ó, pegar o ângulo mais uma vez. 40 graus, tá vendo? É o mesmo ângulo da reta. É esse ângulo que se faz aqui, né? Então, um ângulo oposto ao 40 graus, o cateto oposto ao 40 graus é esse tamanho I aqui. E o cateto adjacente é o J. Que relação é essa? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a tangente. Então, quer dizer que o tangente de 40 graus é justamente esse 0,84. Vamos conferir? Olha lá. Vamos colocar aqui. Tangente de 40 graus. Fechar o parênteses. Aqui está dando em número não radiano, né? Está dando em número radiano. A gente tem que fazer em graus, né? Vou corrigir aqui. Tangente de 40, mas é 40 graus. Não é 40 radianos. 40 graus. Ok? Ó, 0,83839, né? Então a gente pode arredondar para 0,84. Vou dar um zoom aqui para vocês olharem bem aqui, ó. Tá? 0,839, ou seja, 0,84. Ou seja, o valor que a gente teve aqui, né? 0,84. Então eu quero que fique claro que o coeficiente dessa reta também pode ser visto como o da tangente do ângulo que ela faz em relação ao eixo X. Ok? É isso aí. Pessoal, o que eu vou falar agora é sobre a equação da reta. Observe o seguinte, que apesar de eu definir uma reta por dois pontos, imagine eu posso ter infinitos pontos aqui. Eu tenho infinitos pontos nessa reta.
tanto entre A e B, quanto depois de B e antes de A. Eu tenho infinitos pontos. Tá? Eu posso marcar, por exemplo, um ponto em objeto, um ponto C aqui na reta, ele também pertence a essa reta. Posso marcar um outro ponto aqui e eles pertencem à reta. Então, infinitos pontos pertencem a essa reta. O que a gente vai pegar e descobrir agora é uma forma da gente determinar algebricamente que pontos pertencem a essa reta através de uma equação. Essa equação meio que vai reger todos os objetos, ou seja, todos os pontos que estão nessa reta. Só vai participar dessa reta os pontos que realmente baterem nessa equação. Certo? Então, vamos descobrir agora como é que a gente gera essa equação da reta. Então, veja só, como é que a gente vai pegar e tirar essa equação? Aqui está a fórmula que a gente consegue retirar o coeficiente angular. Né? A gente tem que o coeficiente angular tendo dois pontos, a gente pega yb menos ya dividido por xb menos o x do a. Agora eu quero que você imagine o seguinte, que eu quero pensar, quando eu penso em uma equação, eu penso em qualquer ponto. Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu pegar o yb de xb, eu vou pegar um y qualquer de um ponto qualquer e um x de um ponto qualquer. Certo? Um y qualquer e um x qualquer. O que eu tenho certeza? Eu tenho a certeza de que a inclinação vai ser a mesma. Certo? Subtraindo pelo esse ya e por esse xa. Isso por quê? Porque, vocês lembram? Eu tinha fixado um ponto lá e eu flutuava o outro, modificava e a inclinação continuava a mesma. Então, na mesma reta. Então, é essa a certeza que a gente tem, que a inclinação não vai mudar. Então, a inclinação não mudando, certo? Um ponto qualquer variado, certo? Subtraído por o y pelo ya, e subtraindo o x qualquer por um x específico a, sempre vai dar esse a pertencente a essa reta, né? Vai dar esse m, tá bom? Então, daqui o que a gente pode tirar? A gente pode tirar o seguinte. Equação. A gente pode tirar que y menos o ya, menos o ya, vai ser igual. Então, eu vou pegar esse cara aqui, multiplicar pelo denominador do m, que no caso é 1. Então, vai ser y menos a vezes 1, y menos a. E vou multiplicar esse m por x menos a. Então, vai ficar m multiplicado por esse carinha de cá. Por esse cara daqui. Pronto. Então, esse vai ser o formato da equação de uma reta. Certo? Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro como é que a gente usa isso aqui. Então, vai ser y qualquer, ou seja, um y qualquer, diminuído por esse y específico que eu já sei que pertence à reta, é igual a inclinação, que eu tenho que saber antes, multiplicado por x qualquer menos um xa. Tá bom? Vamos fazer um exemplo aí.